Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Casa Luz. Hoje vamos falar sobre as energias do feminino, do masculino e sobre a sexualidade, a diferença que isso traz no nosso dia a dia e qual a importância dessas energias também, tá certo? Vamos lá, hoje tivemos um pequeno probleminha energético, mas estamos aqui gravando a aula para vocês e vocês vão assistir depois, tá certo? Muito bem, se depois vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar aí nos comentários, a gente vai respondendo ao longo da semana, ok? Vamos lá então? Vamos conectar com as energias que estão conosco hoje, fechando os nossos olhos, respirando fundo. Sentindo toda a energia yin e yang, sentindo toda a dualidade dentro de nós, sentindo a luz e a sombra que habita a nossa essência divina, fazendo equilíbrio agora em uma dança harmônica muito bonita. Sintam os dois hemisférios equilibrando através da luz dourada. Caros irmãos, sabemos o quanto existe dificuldade neste assunto para a grande maioria de vós humanos que estão aí encarnados em vosso orbe terrestre. Mas como tudo no universo, isto deve ser simples em vossas vidas também. Vossas mentes humanas, kármicas, foram criando dificuldades, foram criando fantasias em cima deste assunto que nada tem a ver com a verdadeira importância espiritual desta essência, desta vibração. Como tudo, vossa mente humana dificulta. Vossa mente humana coloca obstáculos onde não existem. E hoje estamos aqui para ajudá-los, em definitiva, a tirar esses obstáculos de vosso caminho evolutivo. Aproveitem ao máximo a experiência de hoje, pois ela é de extrema importância e de muita intensidade para vosso aprendizado. Que assim seja. Muito bem, nosso querido mestre Moria conosco hoje. Vamos falar de um assunto polêmico, né? Um assunto que traz bastante dificuldade para a sociedade hoje em que vivemos, né? Mas que precisa ser falado e que precisa ser desmistificado em definitivo. Chega de tanto mimimi nesse assunto, tá? Vou passar a palavra à Liz, ela vai começar com a introdução desse assunto e a gente vai, da mesma forma como todas as outras aulas, fluindo com vocês aqui, tá certo? Hoje a diferença é que não teremos as perguntas ao vivo, mas temos os presentes aqui que vão nos ajudar, vão representar vocês aqui, tá bom? Bom dia a todos que estão aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei para quem vai nos assistir depois. Então, eu quero começar a aula de hoje com uma reflexão que nos coloca e que nos mostra que não cabe a nós o julgamento diante de qualquer situação. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer é: você já percebeu que em todos os momentos, para os outros, você pode estar sendo idiota ou um maníaco? Como assim, Lizzie? Eu não. Eu conheço um monte de idiotas. Eu conheço um monte de maníacos. Eu não sou. Por que eu falo isso? Para que nós possamos abrir o nosso olhar e que nós possamos entender que o que a gente está vendo, o que a gente está julgando no outro, a gente não sabe o que acontece. Então, de uma forma muito simples,
tentar explicar para vocês qual é a representação de não ter esse julgamento em qualquer assunto, mas hoje em especial nesse assunto que é tabu para muitos, inclusive para nós em alguns momentos, né? Então, vamos nos imaginar numa estrada onde tem uma placa enorme escrito que o mínimo da velocidade é 40 por hora. E na minha frente tem um caminhão que está andando a 20 por hora. E eu começo, não, mas esse cara é um idiota. Porque ele não anda, porque esse cara é um idiota. Eu não consigo ver que lá na frente tem outro carro. Então, eu estou julgando que aquela pessoa é um idiota e, na verdade, lá na frente tem outra pessoa que está bloqueando. Ele não é um idiota, ele só não consegue andar mais rápido. E eu estou com pressa de chegar em algum lugar e eu começo, eu tenho que ir. E aí eu quero tentar ultrapassar e aí não dá. E aí o motorista do caminhão fala assim, essa pessoa só pode ser maníaca, tá louca, porque não enxerga que eu não posso passar. Então, assim, que essa reflexão muito simples, que com certeza acontece com nós praticamente todos os dias. Sério? Foi o xixi que está canalizando aqui o xixi para nós. Não é ao vivo, mas eu vou deixar no vídeo. Tá bom, então assim, que realmente é uma coisa muito simples, mas que isso nos sirva de alerta, que nos abra a mente, que a gente, através dessa simples reflexão, se comece a perceber o quanto nós julgamos sem entender o outro. Então, assim, o primeiro passo é a empatia. Deixarmos de sermos o que a gente considera, não, eu sei tudo. O que eu sei é importante. Se eu não aceito que o meu filho, que a minha filha, que o meu vizinho, porque é uma vergonha. Cada um tem dentro de si o entendimento. É muito mais vergonhoso, digamos assim, nós não termos o entendimento de que todos somos livres. Cada um de nós sabe o que é melhor para nós. Então, por favor, vamos abrir nossas mentes, não só com esse assunto, mas hoje em especial com essa questão de sexualidade e com essa reflexão muito simples. Ouvir os ensinamentos e, a partir de hoje, um exercício diário de empatia, que é o princípio para que possamos ter uma vida mais leve e assim pararmos com os julgamentos e pararmos de atrair para as nossas vidas algo que não nos pertence. Porque enquanto estamos julgando, enquanto estamos colocando defeito no outro, estamos trazendo essas energias para próximo de nós e de alguma forma vai interferir negativamente no nosso dia a dia. Pois é, só para explicar para vocês porque eu e a Flávia que estávamos rindo, né? Vindo para cá hoje, ela estava na minha frente e a gente estava se podando o tempo inteiro sem saber que éramos nós, né? A gente até desconfiava, só que daí lá na frente tinha um caminhão, exatamente como tu falou, e aí tinha os turistas, porque aqui onde estamos é Vale dos Vinhedos, a Casa Luz é Monte Belo, mas a gente precisa passar pelo Vale dos Vinhedos para chegar aqui. E sempre tem muito turista, né? E aí a gente estava atrasada, era 10 para as 9 e nós aqui na estrada, por que não anda? Por que esses turistas e vai? E eu estava pensando assim, não sei tu. O caminhão que não anda, caminhão. Depois ele saiu da estrada ainda, né? Muito bem, chegamos aqui no horário, bonitinhas, uma atrás da outra, e a gente, né, trocamos ali os nossos momentos dentro do trânsito, vindo para cá. Chegamos aqui e estamos há quase uma hora tentando fazer a internet funcionar e não anda. Então, ou seja, não adianta a gente apressar. Como a Lizzy falou, não adianta a gente julgar o outro sem saber o que tem que acontecer. Talvez o atraso nosso lá no trânsito era justamente porque ia chegar aqui e não ia dar tempo. Não ia resolver, entendeu? Então, o exemplo canalizado, que com certeza foi canalizado aqui, foi um xixi para nós. Detalhe, eu não sabia dessa história. Não sabia. Então, por isso que nos abrimos aqui, tá, pessoal? Só um parênteses para vocês entenderem o que aconteceu. Muito bem, também estamos aqui encarnadas, tá? Trazendo toda a nossa situação humana também.
É um exemplo aqui para vocês entenderem que nós que estamos aqui do outro lado não significa que somos mais evoluídos que vocês. Não. Significa que nós também estamos aqui para evoluir, tá? Para aprender com os nossos próprios erros, ok? Os mesmos dilemas. Os mesmos dilemas, exatamente. Certo? Muito bem, vamos voltar ao assunto então. É muito importante, pessoal, a gente entender em definitivo a diferença de energia feminina, energia masculina e sexualidade. É muito importante nós entendermos gênero, a diferença de gênero sexual e a energia de feminino e masculino que nós temos que ter, tá? Isso é muito importante ficar muito claro aqui, em definitivo, nos nossos dias. Nós passamos durante muitos séculos, muitos milênios talvez, né, trazendo muito forte a presença da energia masculina na nossa sociedade. Então tínhamos uma sociedade patriarcal, onde somente os homens tomavam decisões, onde os homens que decidiam as guerras, tá? Então, onde os homens conquistavam, certo, o território. Então, isso acabou apagando o feminino dentro do coletivo planetário, tá? Vamos começar falando desta energia antes, fazer um compilado aqui do que significa energia feminina e energia masculina em nós, tá? Então, só para vocês entenderem o contexto planetário em que vivemos essa situação. Durante muito tempo, o feminino foi oprimido dentro do coletivo. E hoje estamos começando a fazer essa mudança novamente, porque estamos num momento de mudança planetária, né? Mudança de eras. Então, o que acontece? Precisamos equilibrar essa energia. Só que o feminino foi durante muito tempo reprimido e agora a sociedade parece que tem ganas, né? Tem raiva e tem que mostrar isso para o mundo, que o feminino é importante. Então, estamos aqui fazendo um coletivo inconsciente do despertar do feminino. E por isso hoje está tão gritante essa situação, principalmente dos jovens que estão chegando, de terem um gênero, terceiro gênero, né? Gênero não tem nada a ver aqui com essa energia que eu estou falando. E cada um não é como a Flávia falou, como a Lizzie falou, não é julgamento, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para falar de energia. Certo? Muito bem. Diante disso, temos aqui atrás uma imagem muito famosa, Yin e Yang, né? Todo mundo tem tatuado, tem adesivo no carro. O que isso realmente significa? Isso significa o equilíbrio da energia feminina e masculina dentro de nós. Dentro do nosso universo. Não é só nós que somos femininos ou masculinos, não. Essa energia do universo. Tudo existe dualidade na matéria. Tudo é positivo ou negativo. Tudo é sombra e tudo é luz. Tem que ter as duas partes para poder existir o equilíbrio, senão não acontece. Dentro de nós tudo isso está acontecendo. Luz e sombra. Nosso anjinho, nosso diabinho aqui conversando o tempo inteiro, né? Nós sabemos que todos nós temos luz. Sim, somos todos filhos de Deus, né? E existe uma passagem bíblica lá no Gênesis, talvez seja a primeira parte do Gênesis, a primeira versículo, né? Existia a sombra e Deus fez a luz. Não sei como é que se fala essa passagem, mas enfim, é isso que ela significa, tá? Fez-se a luz. Deus disse, faça a luz, e se fez a luz. E aí a criação começou a acontecer, do universo. Tá? Então, nós somos aqui, grãozinho de areia perto de toda a criação, né? Então, essa situação do feminino e do masculino, ela é muito maior do que a gente possa imaginar. Ela rege toda a criação. Certo? Todas as polaridades. Para existir na matéria, tem que existir polaridade, senão não existe. Senão seríamos somente centelhas divinas. Certo? O único ser, a única fonte criadora que não tem dualidade é a fonte divina, é Deus.
é aquele que rege todo o nosso universo e que continua criando através da dualidade. Então, o feminino e o masculino está dentro de cada um de nós. Nós temos as duas energias regendo o nosso corpo físico, a nossa mente e o nosso espírito. Quando nós temos que ter esse equilíbrio dentro de nós também, tá? Então, o masculino, vou deixar a Flávia falar um pouquinho, que acho que agora tu vai entrar nesse assunto. Só contando uma historinha para introduzir, né, pessoal? Uma vez tem aquele livro O Tal da Física, do Fritjof Capra, e há muitos anos atrás eu comecei a ler ele e eu parei de ler, porque eu não tinha ainda sabedoria para entender, porque ele fala exatamente isso, desse equilíbrio, da dualidade. E eu não tinha sabedoria ainda para entender, porque eu achava que o mundo tinha que ser perfeito. Tinha que ter só luz, só amor, né? Eu não entendia que o mundo ainda não estava nesse nível de evolução. Eu falei, não, esse cara aqui tá errado. Enfim, só contando um pouquinho da história para vocês. E eu acho que essa questão dessa dualidade que a Thaís coloca do feminino e do masculino, realmente ela tem importância nesse equilíbrio do universo, como a Thaís bem colocou, e aí a gente começa vindo para nós, para a nossa realidade, né, para o nosso mundinho, digamos assim. Então, na sociedade, né, e é isso que a gente sempre fala do equilíbrio. Então, seria errado também se de repente o feminino só se sobressaísse e a gente subjugasse o masculino. Estaríamos fazendo o mesmo erro da sociedade lá atrás. Então, é o equilíbrio. E o equilíbrio também para dentro da nossa família, né? Então, ter este equilíbrio dentro dos nossos lares também é extremamente importante. E, além disso, um outro aspecto importante que está ligado e que a gente faz, às vezes a gente vê na mídia, na sociedade, enfim, algumas confusões, pelo menos eu vou usar esse termo, né? E o importante para nós, para o ser humano, então, é um ser humano, né? Nós somos seres humanos, eu tenho uma identidade e eu tenho um corpo estampado em mim e as outras pessoas. O que nós precisamos, independente da questão de gênero, de sexualidade, é buscar, ter a nossa identidade. Seja ela uma identidade feminina estampada num corpo feminino, ou uma identidade masculina estampada num corpo feminino. Encontrar essa identidade, quem eu sou, é extremamente importante. E todas as pessoas que eu acho que não é fácil, digamos assim, encontrar pessoas hétero, vamos dizer assim, têm problema de identidade. Isso não é uma questão de sexualidade. Qualquer um de nós tem. Acontecimentos, muitas vezes, que aconteceram lá na infância, coisas que acontecem lá, ou mesmo sentimentos, emoções fortes, podem, em diferentes momentos na nossa vida, levar a gente a ter um questionamento de identidade. Então, vamos entender isso dentro de nós e buscar, como a Lise falou, sem preconceito, usando de empatia, mas quando nós tivermos um problema de identidade, digamos assim, que a gente não estivesse encontrando, vamos buscar se encontrar, vamos buscar essa ajuda, porque em vários momentos na nossa existência nós podemos ter isso. A gente sabe que tem algumas pessoas que nascem, né, com uma pessoa que foi uma identidade feminina num corpo masculino, e nós precisamos que essa pessoa se encontre, ela consiga estabelecer a sua identidade e ser um ser humano, fazer o que veio fazer aqui. Então, por isso, dá importância, se essa pessoa não conseguiu estabelecer essa identidade, buscar alguma ajuda. E a sociedade, lógico, como a Lise falou, usar de empatia, né, de não julgamento, tá? Mas essa abertura é extremamente importante, da sociedade e da pessoa. E independente de quem sejamos, nós somos seres humanos,
né? Somos energia e nós temos alguns compromissos aqui. Alguns compromissos, especialmente morais. Então, seja quem a gente for, é importante a gente sempre buscar ter os nossos padrões morais elevados, tá? Essa é uma das mensagens, eu acho, que a gente gostaria de colocar. E tanto nós, quando a gente olha o outro, quando eu comigo mesma, se eu eventualmente tiver algum problema, alguma divergência, digamos assim, de identidade, né? Vamos buscar de forma equilibrada, tá? Estabelecer a minha identidade, para que eu consiga desempenhar toda a função, tudo que eu venho fazer aqui no planeta. Só para complementar essa questão que a Flávia tá colocando, muito importante aqui é a questão de eu sei me descobrir, por exemplo, né? E claro, diante de todos os tabus e medo de preconceito, eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou falar para ninguém, vou ficar introspectivo, não vou ir contra os princípios da minha família, do medo do julgamento dos meus amigos, e vou ficar aqui na minha, que assim eu vou estar agradando todo mundo, mas não vai estar se agradando. E muito importante aqui é que quando nós recebemos a missão de estarmos aqui encarnados, de sermos seres humanos, a gente recebe uma missão. E talvez a missão dessas pessoas esteja aqui justamente para quebrar tabus, para mostrar para a família, para os amigos, para a sociedade, que independente de qualquer coisa, como a Flávia falou, nós somos seres humanos, nós merecemos amor. Então, independente da minha sexualidade, da minha identidade, de se eu uso brinco, se eu não uso, se eu me visto de homem, de mulher, eu sou um ser humano, eu tenho uma centelha divina dentro de mim e Deus me ama dessa forma. Então, assim, encontrar essa identidade não é só fazer um bem a si mesmo, é mostrar para os outros e entender. E por que muita gente, né, tem essa questão de, então agora eu decidi que eu vou lutar. Vai ser fácil? Ninguém está aqui dizendo que é fácil, mas é importante. E para que você possa ter uma vida mais leve, mais tranquila e realmente fazer a sua missão, pense nisso, principalmente as pessoas que ainda têm essa questão, não, eu não quero, eu não posso magoar os outros. Pense que você não está magoando os outros, você está se valorizando. E é isso que nós viemos para cá para fazer. Nós não estamos aqui para agradar os outros. Nós recebemos um templo sagrado, né, que é o nosso corpo, e nós precisamos cuidar dele o melhor possível. Claro, sempre respeitando quem convive conosco, respeitando, como a Flávia falou, as regras, dentro do que não agrida o livre-arbítrio dos outros, mas faça o que te faz feliz, independente do que os outros vão pensar, porque a pessoa mais importante é sempre você. Muito bem colocado. Aproveitando um pouquinho esse gancho também, até para ensinar, falar um pouquinho para vocês como desenvolver, como que funciona o feminino e o masculino dentro de nós, tá? O feminino é aquele momento em que as coisas fluem, a gente tem isso é físico, é científico, né? A mulher consegue fazer mais atividades do que o homem, né? Ao mesmo tempo. Por quê? Porque a mulher tem a questão da fluidez. Tá? A gente consegue estar atenta a várias coisas. Uma mãe, como a gente falou na última aula, falamos sobre mães, né? A importância e a sabedoria de ser mãe. Então, o feminino aqui tem que trabalhar, tem que falar mais alto, com certeza. Então, isso dentro dos homens também, a delicadeza, a empatia que a Lise falou, isso tudo faz parte do nosso lado feminino, da nossa energia feminina. Independente se tu é uma mulher ou qual for o teu gênero sexual, tá? Mas nesse momento, todos nós precisamos desenvolver esse lado. A delicadeza, a empatia, como eu já falei, o cuidar do outro, tá? A sabedoria de ser mãe, que nós ensinamos na outra aula. Na verdade, os homens também têm que desenvolver isso, tá? Esse lado mais leve, mais amoroso,
certo? Agora, por exemplo, quando está em desequilíbrio essa energia dentro de nós, a gente é muito meloso, aí a gente é muito carente, começa a desenvolver uma carência afetiva muito grande, tá? Independente do teu gênero, como eu estou falando aqui. A gente começa a ter uma visão mais romantizada da vida, tá? A gente começa a ter uma dependência muito grande dos outros. Não consigo fazer nada sozinho, depende sempre de alguém. Ah, fulano, o que tu acha que eu faço? Não, às vezes tu tem que tomar tuas decisões, certo? Então, quando a pessoa está muito assim, muito na lamentação, às vezes o feminino muito excessivo dentro da pessoa acaba levando ela para esse lado, tá? Não consegue tomar decisões. Isso a gente tem que equilibrar o masculino dentro de nós, tá? Por quê? Porque a energia masculina é força, é determinação, é coragem. Todos nós precisamos ter, tá? Então, talvez tu tenha que buscar o equilíbrio aí do teu masculino, certo? E ao contrário também pode acontecer. Pessoas muito rígidas, pessoas muito rigorosas, pessoas que julgam demais, que estão toda hora apontando o dedo. Tá? Pessoas que são práticas demais e que não conseguem desenvolver a amorosidade. Tem muitos pacientes que me procuram por causa disso. Eu não consigo demonstrar afeto. Isso é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque os nossos ancestrais foram criados com essa energia masculina muito forte, muito incisiva. Tá? Era feio falar sobre sexualidade. Era feio falar sobre feminino e masculino. É ou não é? É ou não é? Vocês que estão aqui, né? Doutrinação, exatamente. Eu diria que não era. Né? Exatamente. Ainda. Só que mudou. A única coisa que mudou é a roupagem disso, mas continua sendo de forma excessiva. Agora, naquela raiva, né? Que as sociedades aí que estão impondo, né, o empoderamento feminino, toda essa parte aí, isso se torna, desculpa a palavra, tá? Mas é ridículo. Perdão a palavra, eu sei que ela é forte. Mas é ridículo fazer da mesma, porque estamos usando a mesma doutrinação. Estamos querendo doutrinar a sociedade, impondo este empoderamento feminino. Vocês já pararam para pensar nisso? O equilíbrio tem que existir, mas não desta forma. Eu acho que o lado feminino quer mostrar um pouco do que até hoje foi massacrado, foi ali, a mulher não pode. Até hoje existe no trânsito. Tinha que ser mulher, tinha que ser mulher dirigindo. Tinha que ser mulher. Então, a mulher pode até não estar fazendo nada errado, mas ela é cobrada. Ela é julgada, né? Então, por isso que a mulher hoje está querendo, acho que, mostrar um pouco da força, da superioridade, talvez seja por isso. Com certeza. Não foi o criador que criou. Não. Foi o homem. Foi. Certo? O homem, no caso, o que a mulher aceitou. Cuidado, julgamento. Certo? Então, não sei se só o homem que fala. Então, eu acho que há nesse processo de agora está sendo aberto. A outra questão é com relação à sexo masculino tem também, que é a criação ela nem deve ser condenada por ser, imagina. Ela tem que responder perante essas pessoas. Diga. Quando eu digo Homo sapiens, desde lá, fala o homem. Né? O homem tinha que ir na caça, em busca. Então, acho que é bem complicado isso. Até da gente conseguir entender, né? Sim, exatamente. É uma situação kármica coletiva e por isso que é tão forte. Por isso que ela é tão difícil de ser lidada e de ser compreendida.
porque é muito estereotipado tudo isso, tá? Toda essa questão do feminino e masculino ele não é visto com a verdadeira essência que tem, tá? E sim, essa questão da culpa, essa palavra, eu sou contra essa palavra, eu não acredito nessa palavra, culpa, não existe, são pontos de vista sempre diferentes, né? Ângulos de visão da mesma situação, então cada um tem a sua visão e não existe certo ou errado, tá? Mas o que acontece? O coletivo, como é muito antigo, como a Mari mesmo falou no livro Homo Sapiens, né? Fala muito sobre o homem, sobre essa questão. O coletivo é forte e aí acaba apagando o feminino dentro das pessoas, não só das mulheres. Dentro das pessoas. Então, as mulheres com o feminino retorcido ali dentro, né, escondido, acaba se sujeitando a aceitar a imposição do masculino, dos homens, a grande maioria homens, né, que não tem também o feminino desenvolvido, que ele está lá dentro retorcido. Tá? Então acaba se tornando uma força motriz aí muito grande que envolve todo o planeta, envolve toda a nossa criação planetária principalmente, tá? E temos aqui também uma outra questão muito importante. A dona Valda aqui acabou de falar sobre o trânsito, né? A gente vai falar em especial e contando a historinha para vocês de antes ali, eu e a Flávia se podando, fazendo rixa no trânsito. Veio muito forte, enquanto estávamos vindo para cá, a intuição da próxima aula. Falaremos sobre o nosso controle, sobre o que temos controle, quando temos controle e quando não temos, e como desenvolver ele no nosso dia a dia. O carro é um exemplo muito importante disso, a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas as mulheres que não têm o feminino, que não têm o masculino bem estruturado dentro delas, não conseguem, por exemplo, tomar um controle na direção do carro. Não consegue ter ali uma firmeza, uma segurança de poder dirigir. Então, mulheres que me procuram, inclusive, muitas mulheres têm dificuldade de dirigir, têm medo de dirigir. Por quê? Porque o masculino não está equilibrado dentro delas, tá? Mulheres que não conseguem tomar decisões em suas vidas, têm problema do masculino retorcido ali dentro também. Certo? Então, precisamos desenvolver aos poucos essas atividades, tomar decisões pequenas no nosso dia a dia, mas para conseguir desenvolver, acordar o masculino dentro de nós. Certo? E da mesma forma, ao contrário também, tá? Desenvolver o feminino aí. Estou muito rígido, estou muito fechado, sou muito bravo, sou muito, né? Pavio curto, como a gente diz. Começa a desenvolver aos poucos no teu dia a dia a empatia, como a Lizzie falou. Começa a tentar te colocar no lugar do outro. Deixa fluir a energia, tenta demonstrar mais afeto, o teu sentimento para as pessoas. Quem não consegue falar sobre sentimentos tem problema de feminino. Tá? Então, é muito importante esse equilíbrio dentro de nós, pessoal. Coisas pequenas, diárias, nosso dia a dia tem que ser feito, tem que ser desenvolvido desta forma. Olha para ti, é aquilo que eu sempre falo, né? Te observa. Observa o que está acontecendo no teu dia a dia. Que daí tu vai conseguir identificar o que precisa equilibrar. Tá? Então, respondi as dúvidas? Respondi? Eu só complementaria até sobre a questão que o seu Eloy trouxe, né? De que a questão de tipo, foi assim, né? O homem tinha, só que se faz, não é que a mulher fosse culpada, o homem culpado por ter feito aquilo, a gente faz dentro de determinadas épocas, dentro do nosso conhecimento, o que precisa ser feito. Só que o que está acontecendo, assim como a Thay falou, é que vamos voltar um pouquinho lá atrás na história. Sim, o homem saía por ser mais forte, a condição física do homem, ele tinha que sair para caçar e era mais prudente que as mulheres, por serem mães, ficassem cuidando das crianças, preparassem a alimentação, isso lá na pré-história. E veio, o homem foi evoluindo e as coisas, e mesmo assim veio com aquela memória passada de geração em geração em que as mulheres tinham que continuar em casa. Então, nossas avós, nossas mães, muitas de nós ainda têm essa consciência, tá certo, tá errado?
se está bem para a pessoa estar assim, não é certo e nem errado. Só que o que vem acontecendo na sociedade é que as pessoas e quem consegue, ou digamos assim, quem dita as regras, determinou lá em algum momento que o feminino, não a mulher, vamos falar diferente que ela, né? O feminino tem que ser valorizado, sim, mas como a Thay falou, com equilíbrio. E o que hoje a gente vê nas mídias, o que a gente vê em todo lugar, é que todo masculino tem que ser esquecido porque é o opressor e que o feminino tem que ser exaltado porque é o que precisa, porque foi, digamos assim, discriminado durante muito tempo. E aqui é que encontramos o erro. Nenhum e nem o outro, os dois. Então, vamos pensar também nas nossas crianças, nas nossas gerações que estão vindo por aí. Porque eu vejo muita criança falando assim, não, eu sou menina, então eu posso tudo, né, na questão do feminino. E não é assim, nós precisamos respeitar e ter o equilíbrio, porque aí lá na frente nós vamos ter as pessoas com desequilíbrios emocionais, não conseguem se relacionar, não conseguem dirigir porque vai estar brigando com todo mundo, ou se vitimiza por qualquer coisa, e assim nós vamos desencadeando de outra forma os mesmos problemas, só que agora não é mais com a questão do masculino sendo opressor, mas sim do feminino sendo super valorizado. Eu acho que é... Com certeza. Novamente uma doutrinação, né? Uma nova roupagem da doutrinação. E é muito importante os jovens que estão chegando, pessoal, são seres, vocês já sabem, de muita luz, né? A grande maioria deles, eles estão vindo para cá para nos auxiliar nessa transição planetária. E o nosso espírito, vamos entrar um pouquinho nesse assunto e a Flávia vai me ajudar com isso depois, tá? Nosso espírito, vamos assumir de vez essa palavra, né? Espírito, todos nós temos uma essência, uma centelha divina. A nossa essência divina, ela é assexuada, ela não tem sexo, mas ela tem feminino e masculino e que tem que equilibrar, tá? Nosso espírito não tem sexo. Os espíritos mais evoluídos que estão chegando não têm um entendimento de sexo como nós temos aqui no nosso planeta. Tá? Então eles chegam aqui e se sentem perdidos. Da mesma forma como eles se sentem perdidos com a maldade, com a raiva, com a tristeza, são sentimentos que eles não têm, emoções que eles não têm familiaridade. Da mesma forma o sexo, a sexualidade, eles não têm esse entendimento. Então chegam aqui com uma mídia novamente doutrinatória, com pais que estão liberais demais, e aceitando como novo, né, e como o novo normal, ser liberais e deixar o meu filho decidir tudo na vida dele, pulando a hierarquia, que a gente já falou sobre isso aqui também, a hierarquia de estarmos aqui nesse planeta. Precisamos obedecer à hierarquia. Então, essa nova geração de pais e essa nova geração de filhos estão distorcendo toda essa situação e estão permitindo. Imagina uma criança de 10, 11 anos, 12 anos, 15 anos, que ainda não teve experiências sexuais, certo? Aí, de forma física aqui falando, tem um entendimento de que eu gosto de menina, eu gosto de menino. Na verdade, é a essência do espírito aqui falando. Desses espíritos de luz que não estão sabendo lidar com essa energia aqui no planeta. Então, muito cuidado, pais, mães, com filhos que vocês estão sentindo, que estão dando sinais de que estão dizendo que estão gostando de menino, gostando de menina. São crianças ainda. Então, orientem os filhos de vocês. Sim, tudo bem, quando for adulto, escolher o que quiser fazer da sua vida. Qual identidade, como a Flávia falou, quer assumir. Mas tem que fazer esses filhos entenderem que a essência do espírito deles é que está falando aqui. Eles não têm entendimento ainda. Muito cuidado, pais. Não é bonito deixar o teu filho com 11 anos escolher a sua sexualidade. Principalmente o estímulo que muitas vezes tem na mídia, né, Thaís? Que assim, uma vez você tinha uma palestra que a mulher mostrava uma foto de uma criança com roupa, que lógico não dava para caracterizar, né, se era menino ou menina, e até por trás, a foto já era de propósito, né,
E ela falou assim, uma criança tipo de 2, 3 anos, falou, o que é? O que essa criança é? É menino ou menina? Gente, sério, me caiu uns puteados no bolso, que nem a gente fala aqui no Sul, né? Então, assim, gente, não vamos criar uma dúvida de identidade, pelo amor de Deus, nas crianças. Então, assim, realmente existe uma evolução da humanidade, né? Isso é natural, todos nós sabemos, a humanidade evolui, então os seres que estão vindo, eles não estão vindo com aquela coisa do menino, talvez não venha com o masculino tão forte de um homem há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Mais equilibrado. Isso, vem mais equilibrado, sabe? Agora, não significa que ele, de repente, não vai ser uma identidade masculina no corpo masculino, entendeu? Se ele for uma identidade feminina num corpo masculino, gente, tudo bem, vamos, né? A família não se apavore, tá? Vamos com calma, aprendendo a lidar com isso, certo? Mas vamos pensar, vamos começar a entender isso. Essas crianças que estão vindo hoje, elas estão vindo mais equilibradas. Então, não é tanto o extremo dos dois, né? Tá mais em equilíbrio. Mas não vamos causar um problema de identidade nessas crianças, entendeu? Elas precisam entender que elas precisam, e que a sociedade, inclusive a família, né, precisa ter o pai e a mãe, a energia masculina e a energia feminina. Não importa, não estamos dizendo que tem que ser o casal hétero, não é isso, mas a energia ela precisa dos dois para o equilíbrio. É extremamente importante. Tanto que a gente vê em famílias, isso não é de hoje, famílias que têm o desequilíbrio da energia, o impacto muitas vezes negativo que isso traz nas crianças, mesmo num casal hétero, né? Então aqui não estamos falando estamos colocando as questões em equilíbrio, em harmonia, tá? Mas vamos cuidar muito com isso na questão de não querer, me permita uma expressão, ser muito moderna, e trazer um problema para as crianças, quando muitas vezes elas não têm. Para elas aquilo ali está tudo resolvido, tá? Só que não vai ter uma energia talvez tão exacerbada, ou do outro vai estar mais equilibrado. Antes da pergunta, assim, há tanto a liberdade quanto a opressão, né? Então, o que se costuma ter nas famílias ou é tudo muito liberal, pode tudo, e até de certa forma confunde, como a Flávia fala, as próprias crianças nem sabem o que está se passando, porque para elas ainda não têm o entendimento de que eu estou num corpo masculino, feminino, eu tenho a minha essência, eu estou no meu corpo que eu recebi, eu cheguei aqui. Eles não tiveram experiências ainda aqui no nosso mundo, como a Thay falou, experiências sexuais, para depois ter essa divisão em que a sociedade, em que nós seres humanos temos, homem é homem, mulher é mulher, que isso a gente sabe que não é disso que nós estamos falando aqui, é da nossa essência. A criança chegou com a essência dela e ninguém vai mudar. Só que se nós formos liberais demais, nós vamos estar dando a oportunidade, ou enfim, ou desenvolver nelas essa dúvida. Tá, mas e agora? Será que eu sou o quê? Tá, eu sou menina, mas o meu pai disse que eu posso ser assim, mas eu posso gostar de outra menina. E para ela já sabe o que ela quer e vai lá quando adulta ou quando maior vai ter esse entendimento. E do outro lado também, famílias extremamente rígidas, que eu não assumo, eu não quero, eu não posso. Que vergonha ter um filho assim. Que vergonha ter um filho assim, onde na verdade é uma bênção ter um filho assim, porque ele veio por algum motivo, ele veio, como eu falei antes, para trazer alguma coisa, para abrir a nossa visão de que todos somos seres humanos, de que todos merecemos respeito. Então, assim, o equilíbrio, novamente, não é feio, não é certo, não é errado, não é bonito, mas está tudo certo, contanto que a pessoa saiba o que quer fazer e que tenha o acompanhamento da família da maneira correta. E aí aqui a gente fala o feminino e o masculino, em quantas famílias, eu mesma já fui assim, tudo que era mais sério, assuntos mais sérios, eu tinha que pedir para o meu pai. Aí quando as coisas eram mais leves, ou algumas coisas que o meu pai entendia que era assunto de mulher, era só com a minha mãe. Nunca se sentou numa roda, no círculo, e falou, vamos conversar como família, porque alguns assuntos... Então é isso que tem que mudar. E é isso que a gente fala de essência masculina e feminina, principalmente nas nossas crianças.
Exatamente. E pegando esse gancho da Lizzie, já vai, tá, seu Leira? Que tá forte aqui. segura a pergunta aí. Tá vindo, a gente precisa falar. Nessa questão, principalmente, tá, pessoal? Vocês adultos que vão assistir essa aula e que já têm um gênero definido, muito cuidado também ao impor isso para a sociedade de vocês. Vocês não precisam estereotipar isso, exteriorizar isso o tempo todo. Eu me assumi agora, eu sou homossexual, eu assumi minha identidade e agora todo mundo tem que saber e eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou. Para quê? Não precisa. Não precisa impor na tua sociedade o que tu assumiu. Assume para ti. Se tu está tranquilo com a tua decisão, beleza, o que tu faz? Como meu pai diz, entre quatro paredes, é tu que vai decidir o que tu faz. Se tu está feliz, e a gente já vai falar sobre isso agora. Se tu estiver feliz com o que tu decidiu fazer, que bom, tu conseguiu evoluir nesse assunto. Agora tu não precisa impor isso. O respeito tem que existir de ambos os lados. Tanto eu que me assumi respeitar a opinião dos outros, respeitar a minha sociedade, como também a minha sociedade me respeitar. O que eu decidi fazer da minha vida é problema meu. Eu não tenho que impor isso e também não tenho que ser cobrada disso. Desde que eu esteja em equilíbrio com esta decisão. Tá? Então, o respeito, pessoal, é muito importante para que a harmonia aconteça na sociedade a partir de hoje. Esses casos vão começar a acontecer cada vez mais, tá? Essas crianças que estão chegando vão crescer com esta dualidade muito grande dentro deles, com essa dificuldade de saber o que são e não entender como tem que expor isso, e aí pegar tudo o que está acontecendo e trazer como verdade para a vida deles, de seres humanos como estão aqui. E aí vai se perder total a missão desses espíritos aqui no planeta, tá? Essa é uma questão que tinha que ser colocada aqui para vocês também. Agora, outra coisa, eu acho que deve ser a tua pergunta, porque eu perdi aqui. Sim. A doutrinação aí, essa decidir o que é de da maneira que eles estão colocando, eu acredito que seja os pais que vão poder cuidar. Exatamente. O seu Leiro está falando aqui, muito importante. Já vai, Mari. Viu como a interação no... Gente, quem quiser participar aqui conosco, por favor, venham, porque é muito forte a energia aqui e flui mais, tá? Venham porque vocês vão sentir bastante diferença, quem puder vir. Já vai, tá, Mari? Essa questão que o Leiro levantou é muito importante. Pais, cuidem os conteúdos que estão sendo dados na escola. Participem, observem, tá? Não leva só teu filho na escola, traz ele, bota ele dormir e faz, e deu. Dá o celular na mão dele e deu. Esquece. Observa o que o teu filho está aprendendo na escola. Está sendo doutrinado, tá? Nas escolas, que interagindo, estão estimulando nas crianças essa troca de identidade, essa confusão de identidade nessas crianças. Então, cuidado. Observem os conteúdos, principalmente relacionados à sexualidade, que os seus filhos estão aprendendo na escola, tá? Diga, Mari. Eu lembro que uma aula que falou sobre as crianças, eu não lembro qual delas agora. Elas estavam vindo com uma missão e muitas delas não estavam conseguindo cumprir por causa da sociedade, né? E aí acaba que elas ficam frustradas e elas têm alguns problemas, né? Ou enfim, elas saem da linha. Isso vai acontecer também com esses que estão vindo agora, né? Provavelmente, porque a sociedade não está preparada para... Não sei se é agora que a sociedade já está preparada para esse momento. Não, a sociedade ainda não, tá? Por isso que eles estão vindo com maior intensidade, porque ainda estamos muito atrasados no nosso momento evolutivo planetário. E essas crianças estão vindo em maior número com essa dificuldade, com esse entendimento, com essa dualidade espiritual da energia feminina e masculina, justamente para fazer a sociedade mudar.
Só que estamos mudando de novo de uma forma errônea, né? Não é assim que a gente tem que mudar o nosso conceito de feminino e masculino. A sexualidade, ela não existe em outros orbes, tá? A sexualidade só existe aqui, na Terra, no mundo de terceira dimensão. E a sensualidade, agora vamos falar um pouco sobre isso, tá? A sensualidade, pessoal, é uma coisa só do nosso planeta. Ela não tem nada a ver com a essência feminina e masculina. A sexualidade não tem nada a ver com isso. O ato sexual, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai alinhar a nossa Kundalini. Não é por nada que nós sentimos o prazer no nosso chakra básico. A gente não sente na mão, na orelha, a gente não sente no pé, né? O nosso prazer máximo, o êxtase do nosso prazer é no chakra básico. Por quê? Porque ele vai ativar a nossa Kundalini. É um momento em que, se for feito com amor, jovens, escutem isso agora. Se for feito com amor este ato, a gente consegue elevar a nossa Kundalini. O que é a Kundalini? É a energia dos nossos chakras se alinhando para que o nosso chakra do coronário, do topo da cabeça, expanda, e aí a gente consiga receber mais luz, a gente consiga receber mais cura, a gente consiga receber mais conhecimento do mundo espiritual. Certo? Mais intuições. Então, quando a gente tem a sexualidade equilibrada no nosso dia a dia, a sexualidade equilibrada na nossa vida, nós temos mais controle, que nós falaremos na próxima aula, sobre o nosso caminhar, sobre a nossa evolução. Então, o ato sexual, pessoal, ele não tem nada de promíscuo, como também as mídias doutrinam. Não é um ato feio, não é proibido falar sobre isso. A gente também foi, durante muito tempo, e pela nossa igreja, né, doutrinado de que é feio falar sobre isso, é feio fazer isso. É pecado, exatamente. Mas por que era pecado? Por que a grande hierarquia das igrejas, e não só da igreja católica, tá, mas de outras religiões também, por que proibiam o ato sexual? Porque a pessoa ia começar a ter mais expansão espiritual, mais expansão consciencial, e ia acabar entendendo que o que estava acontecendo ali era uma doutrinação. O momento em que a gente tem mais ligação com o mundo espiritual é no ato sexual, pessoal. É para isso que ele serve. Como falou, com amor. Com amor. Diferente daquelas pessoas que, não, tá, agora eu vou sair adoidadamente porque eu quero evoluir, né? Porque a maior troca de energia entre duas pessoas é realmente na hora do ato sexual. Então, vamos cuidar muito com quem nós vamos ter essas trocas, porque muitos pacientes, não sei, deve acontecer com a Thay também, chega assim, meu Deus, eu não consigo encontrar alguém que eu gosto, porque eu saio, porque eu me relaciono, mas daí no dia seguinte eu já não gostei, daí eu larguei e fica com aquela energia, e aí quando eu tô pesada, eu tô ruim, eu não consigo fazer mais nada, o que aconteceu? É por causa disso. Então, vamos realmente cuidar com quem, como, qual é a energia que tu tá trazendo para tua vida e qual é a energia que tu vai estar dando para essa pessoa também, porque é uma ligação que acontece aí. Então, muitos livros falam sobre isso, de que a energia da troca às vezes fica, não lembro se é 3 ou 6 meses girando no nosso corpo e trabalhando. Mas o que eu já li, né? Anos também, dependendo da sintonia da pessoa. Então assim, cuidado, porque não é simplesmente o ato em si que vai trazer essa expansão da consciência. É com quem, é o sentimento que está despertando em você. Eu briguei com o meu ex-marido, sei lá, eu tenho um ex-namorado e eu quero mostrar para ele que agora eu tenho outro e a fila vai andar, ou ao contrário, né? E eu vou mostrar para minha namorada que agora eu posso tudo. E aí, logo ali na frente, vai se deparar com muitos problemas e não sabe onde estão. Estão aqui, na troca das energias. Obrigada. Ela procurando uma horinha depois. Eu penso assim, que talvez o sexo era pecado, porque o sexo promíscuo talvez de outra maneira, mas eles falavam, é pecado, não faz isso porque é pecado. Mas talvez eles queriam mostrar isso, que não é o sexo promíscuo, que é o certo. De outra maneira, mas acho que eles queriam mostrar isso, né? Isso tem a questão da evolução moral, né, que a gente fala. Então, se tu tiver
os valores morais bem estabelecidos, tu não vai ter o sexo promíscuo, tu vai ter a fidelidade no sentido de buscar aquela pessoa, de ser com aquela pessoa, né? E tá tudo bem, né? Então, assim, mais uma vez, o que está dentro do meu coração, como é que eu estou, né? Eu assumo isso, e aí aqui entra também a questão de que nós temos os profissionais, né? Que é onde são as pessoas buscam, enfim, nós estamos julgando, dizendo que é feio, que é errado, não. Se aquela pessoa faz e para ela acabou, tá resolvido dentro dela, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas enquanto nós tivermos essa consciência de que não, eu vou fazer para mostrar para os outros que agora eu afilandou, que eu sou melhor, eu não tá nem aí, não cuido nada, cuidado com o que está atraindo para a tua vida. Essa é a reflexão que precisa ser feita aqui. Exato. E no ato, tá, pessoal? Como é que eu me sinto depois? Eu me sinto na obrigação de fazer? Mulheres aí que não têm o feminino bem desenvolvido, me sinto na obrigação de fazer? Não sinto o prazer também? Cuidado, vocês precisam descobrir o prazer em vocês. Dentro deste ato, tá? A importância é muito grande, porque só consegue a expansão, essa expansão que eu falei para vocês da Kundalini, ela acontece se for feita com amor, como a Liz bem lembrou aqui, vocês recebem luz. Agora, se vocês fazem com sombra, pela promiscuidade, pelo vício, tá? Trazendo todo o restante aí, vocês fazem por obrigação, que tem que mostrar para a sociedade que agora a fila andou, que nem a Liz falou, tá? Vai entrar sombra. Vai entrar sombra no teu canal. E aí, a tua vida vai começar a desandar. Então, como é que tu te sente em fazer esse ato? Como tu te sente? Independente aqui, tá, pessoal? Não tem julgamento, não estamos falando aqui de traição, não estamos falando nada disso aqui, tá? Estamos falando do ato em si. Como tu te sente naquele momento, fazendo com aquela pessoa, e como tu te sente após. Esse é o problema. Qual é o sentimento que tu está gerando ali? Porque se tu estiver gerando remorso, tá? Ou arrependimento porque fez, depois que fez, não devia ter feito isso. Fui fraca. Fui fraca a carne. A carne é fraca, tem essa expressão, né? Cuidado, tá? Porque aí tu tá atraindo sombra. E em cada parceiro sexual que a gente tem ao longo da nossa vida, independente se foi uma vez e se tu nem conhecia a pessoa, tu tá trazendo um pouco da energia daquela pessoa contigo. Certo? Então, muito cuidado. Parem e pensem aí os parceiros que vocês já tiveram. Quanta energia vocês estão trazendo? Se aquela pessoa, ou uma pessoa que tu se relaciona durante muito tempo, ela é uma pessoa que tem raiva dentro do coração, que ela tem medo dentro do coração dela, que é uma pessoa que só está ligada com vícios, tu vai trazer isso para ti. Aí, muitas vezes, como a Lizzie falou, tu vai estar começando a desenvolver aquele medo dentro de ti, tu não sabe de onde que vem. Tá vindo do teu parceiro. A troca energética é muito grande. É o momento de maior troca que nós temos. Dica. Como é que fica essa parte com essas pessoas que fazem isso profissional? O que a Lizzie acabou de falar, né? Qual é o sentimento aí? Tem um filme e tem um livro também, que é aquele da Bruna Surfistinha. Uhum. E tem um momento no filme, e isso depois é relatado também no filme espírita, não usou o nome dela, lógico, mas fala a mesma situação do filme, trata, que é o livro Despedindo-se da Terra, que agora não lembro de quem que é a psicografia. Teve um momento da vida dela, a profissão dela, que ela ajudava os homens que vinham lá. Ela trabalhava quase como, entre aspas, psicóloga dele. Nesse momento, aqui sem julgamento, mas ela acabava ajudando os homens. E no livro fala que depende muito exatamente da intenção, tanto da mulher, vamos falar assim, né? Vamos usar esse exemplo dela, quanto do homem que vai buscar a mulher. Porque se o homem vai buscar a mulher, no caso, né? A mulher do sexo, a profissional, como objeto e explorar a culpa dele depois em relação a isso, em algum momento ele vai ter que ajustar isso aí, o universo. Se ele vai buscar, porque eventualmente ele está casado, né?
Mas realmente ele está sentindo falta dessa energia. Em casa as coisas não estão muito boas. Ele está simplesmente buscando como uma fuga, um equilíbrio, tá? E ele não está vendo nela, ele está respeitando ela como uma mulher, é outra história. Então, aquilo que a gente sempre fala, depende muito da intenção. O que eu tenho dentro do meu coração? Né? Tanto a mulher também, ela tá exercendo aquilo ali para ela. É realmente uma profissão. Ou ela está querendo destruir casamentos, por exemplo. Aí tem toda uma história totalmente diferente. E aí a gente entra aqui também num assunto complexo que é karma, né? Nós entramos aqui num assunto kármico. Então, o que lá atrás em outras vidas fez com esse assunto para chegar nessa vida e ter toda essa dificuldade aqui? O que fez esses seres que estão com essa ânsia de mostrar ao mundo que assumiram um gênero sexual, né? O que lá atrás aconteceu em outras vidas, em outras encarnações, para ter que mostrar isso com tanta ferocidade, né, à humanidade? Por quê? Alguma coisa lá atrás aconteceu. Vai saber se já não foi em uma mulher, por exemplo, né? Vamos usar esse exemplo. Uma mulher vem e aí se assume homossexual, tá? Só que é aquele ser que, assim, que expande, né? Expande para todo mundo que quiser e que não quiser saber o que é, né? Lá atrás, quanto será que foi homem, em quantas vidas foi homem e usou do vício do sexo, usou da promiscuidade e teve que vir como mulher para aprender como é estar do outro lado. E aí não conseguiu manter aquela essência dentro dela, não conseguiu, o espírito passou muitas vidas com essa situação, chegou aqui com raiva porque teve que vir mulher. E aí teve que desenvolver e tem essa ferocidade dentro dela. Então, tudo isso tem karma aí, tá, pessoal? Tudo isso tem karma. Então, a gente tem que cuidar muito com o julgamento, exatamente. Não julgar essas pessoas, tá? Porque alguma coisa tem aí que elas têm que aprender de forma mais incisiva, certo? E obrigada, Thaís, porque eu estava tentando achar uma forma de abordar isso. E tem essas duas, vamos fazer duas classificações, assim, né? Tem essa situação da pessoa que foi, de repente, sei lá, uma pessoa do sexo masculino por muitas encarnações, né, que a Thaís falou, e usou mal esse papel, e agora vem numa mulher para aprender a dar uma equilibrada, né? Essa é uma situação. E daí, às vezes, vem, né, dessa forma, né, tipo assim, aí quer mostrar, E tem a situação dos seres que eles já vêm com isso equilibrado. Entendeu? Então, assim, aí o que eu vejo muito na sociedade? Talvez, e aqui eu estou usando da generalização, então, por favor, cada caso é um caso, a gente não mas, assim, talvez essas pessoas que vêm com essa necessidade que a Thaís estava falando, de mostrar, de chamar atenção para o feminino, talvez aconteceu alguma coisa em outras vidas. Mas essas crianças que estão vindo com equilíbrio, elas não precisam disso. Tem que ter muito cuidado nessa diferenciação. Então, nós estamos, acho que talvez, chamando muito atenção para essas crianças, uma coisa que para elas está resolvido. Entendeu? Então, assim, vamos cuidar um pouco com isso, com a forma, e aí que vem muitas vezes a perda de identidade desnecessária. Né? Causa... para uma criança que para ela está tudo resolvido. Então, só vamos cuidar esse equilíbrio, né? E se você é uma pessoa, como a gente falou, se você, vou usar aqui um termo geral, eu sei que hoje existem N termos, né? Mas se você é um homossexual, que nem a Thaís falou, você tem que estar isso resolvido para você. A sociedade não tem o direito de discriminar de forma alguma, nós precisamos aceitar, né? Mas busque o teu equilíbrio para ti e a tua identidade, ponto, né? E a sociedade naturalmente ela vai evoluir, precisamos, para aceitar todas essas pessoas, porque, como a gente falou, somos seres humanos, masculino e feminino existe ainda em mundos né, não tão evoluídos, digamos assim, mundos superiores, isso não existe mais. Por isso que o sexo é uma ferramenta muito importante ainda para nós aqui no planeta, tá? Existem pessoas que têm mesmo que não precisa mais do ato,
tá? Mas a grande maioria ainda necessita. E se estamos aqui encarnados, precisamos desta ferramenta. A gente consegue com a meditação, a gente consegue com a yoga, com o tai chi, com as artes marciais no geral, tá? A gente consegue usando drogas, que a gente vai acabar falando sobre isso também em alguma das aulas, drogas ali que elevam a nossa consciência e nos fazem entrar em outros mundos, né? Em outros orbes. Qualquer uma dessas ferramentas ajuda a elevar a consciência? Sim. Mas hoje, para o nosso corpo físico, a ferramenta mais importante de elevação da consciência é o ato sexual. Então, equilibrem isso na vida de vocês, pessoal. É muito importante, tá? Muito importante. Não é feio para as mulheres reprimidas aí. Não é feio fazer isso. Não é feio falar sobre isso. Falem com as pessoas. Falem com seus parceiros sobre isso. Se vocês não estão curtindo, se não está legal, se vocês não estão conseguindo atingir o ápice desse momento, conversem com seus parceiros. É muito importante ter esse momento, ter essa troca, tá? Porque daqui a pouco o homem ou a mulher que está do outro lado aí contigo não está entendendo o que está acontecendo contigo, não sabe como fazer porque tu não fala como tu se sente. Então falem, desenvolvam aí o feminino e conversem sobre sentimentos, tá? Algo além? Muito bem. Pessoal, só para finalizar, muito importante. Não estamos aqui julgando. De novo, vou falar, a gente já falou no início e estamos aqui novamente falando sobre isso. Em nenhum momento aqui estamos julgando, certo? Mas vocês que já decidiram, ou vocês que têm filhos que estão se decidindo, não julguem e respeitem, mas mostre para ti mesmo antes quem tu és. Preenche esse vazio que tu está buscando fora. Preenche esse vazio. Equilibre dentro de ti antes. Muitas pessoas buscam no sexo também a falta que tem dentro do feminino, por exemplo. Homens, né, que buscam com tanta... Por que homens têm mais necessidade do que as mulheres de falar sobre isso, de ver sobre isso, ver imagens, né? Vídeos, enfim. Por que isso é tão latente dentro dos homens? Porque foi durante muito tempo reprimido o feminino dentro deles, tá? Então, durante muito tempo de gerações, né? A gente vai trazendo as situações kármicas familiares aí. Então, é muito importante, homens que têm essa necessidade, busquem equilibrar dentro de vocês. Vocês estão buscando fora o feminino que você tem que encontrar dentro de vocês. Só complementando, né, Thaís, às vezes, assim, famílias, né, o casal, com os filhos, se tu tá percebendo que o teu filho tá buscando uma identidade diferente daquela estampada no corpo, olhe, interprete isso, tá? Pode ser que seja algo natural dele, mas pode ser algo também em função, muitas vezes, de algum desequilíbrio do relacionamento do pai e da mãe. Tá? Então, cuidado, é aquela coisa, não vamos ter preconceitos, mas vamos ajudá-lo a identificar a real identidade dele. Porque se ele for um menino no corpo de um menino e de repente tu começar, meu filho, beleza, a mãe e o pai aqui em casa sem preconceito, isso é natural hoje em dia, mas às vezes não, às vezes é só, ele tá, às vezes, por exemplo, né, se o pai eventualmente é muito opressor, ele tá querendo negar aquela energia do pai, não, eu vou ser parecido com a mãe, porque o pai é muito opressor. Exato. E aí sim tu tá causando um problema de identidade dele. Então, assim, é isso que a gente fala, o não ter preconceito não significa abrir tudo, não, é analisar cada caso, ajudar a pessoa a encontrar a real identidade dela. Pode acontecer da criança convivendo com mais gente da família e ficar em casa, né? Tem casos. O vô é muito ruim com a avó, ele bebe, ele maltrata, ele é um tal, aí a criança, a menina, tá querendo, né? Eu acho que de repente... E um pai ausente daqui a pouco, né? Pai ausente.
pai que viaja muito, pai que... É muita ideia, né? Pai, eu quero ser menina, eu não quero ser maltratada, que nem o vô faz com a avó. Então, isso acho que influencia muito, né? Aí a criança está meio perdida, né? Aí não sabe para que lado vai. O caso que Dona Valda está expondo aqui, um exemplo de família desequilibrada da energia feminina e masculina, tá? Um vô opressor que bate na avó, que bebe, que tem o vício, né? Do sexo, o vício da droga, o vício da bebida no seu dia a dia. A família aceita de uma boa, tranquilo, não tem muito o que fazer, porque sempre foi assim, né? A avó com o feminino totalmente oprimido, e aí aceita aquela situação como sendo normal, né? Não toma a atitude de mudar, porque falta o masculino dentro dela. E aí, netos, né? Um pai, por exemplo, o pai daí dessa criança omisso, né? Que não está presente nunca. Então, fica muito tempo com a mãe. E aí, vê o vô, convive mais, tem uma referência masculina sendo o vô. E vê tudo aquilo acontecendo, o que vai acontecer com essa criança? Vai desenvolver mais o feminino. Vai achar que desenvolvendo o feminino dela vai amenizar a situação. Ou desenvolvendo o masculino para tentar equilibrar a família. Tá? Então, cada caso é um caso. É necessário muito acompanhamento. E se pais, vocês não estiverem dando conta disso, estamos aqui profissionais para ajudá-los. Certo? Casa Luz está aqui para ajudá-los também. Busquem conhecimento, em primeiro lugar. Busquem entendimento, primeiro em vocês. E depois nos seus filhos. Certo? Acho que era isso. Muito bem, pessoal. Vamos tentar equilibrar as nossas energias feminina e masculina aí dentro, tá bom? Fiquem todos com muita luz. Gratidão a todos que participaram conosco hoje de forma bastante efetiva. Nos auxiliaram a trazer aqui. Vocês com certeza canalizaram dúvidas que o pessoal vai ter depois assistindo, né? Muito bem. Fiquem todos com muita luz. Até a próxima aula. Falaremos sobre controles na nossa vida. Namastê.